Agora, nós estamos voltando ao tempo antediluviano. Eles nasceram filhas e viram os filhos de Deus que as filhas do homem eram formosas e tomaram para si mulheres, todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, que ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. E havia naqueles dias gigantes na terra. E também, depois deles, os filhos de Deus entraram as filhas do homem, e delas geraram filhos. E estes eram os valentes que houve na antiguidade, de fama. Que assunto que temos aqui! Estão vendo? Agora, uma das primeiras coisas que eu quero que você observe, que os filhos de Deus viram as filhas do homem, que elas eram formosas. Agora, eu estou apontando isto para todo mundo, mas nunca houve um tempo na terra que eu possa lembrar, somente naquele tempo, onde já houve beleza em tão grande escala entre as mulheres. E você pode se lembrar, algumas de vocês, mulheres idosas, e algumas de vocês, pessoas, homens, que podem se lembrar de anos atrás, como era raro encontrar uma mulher bonita. Mas hoje você não encontra nenhuma que não seja bonita. É porque elas têm chegado ao ponto deste negócio todo de cortar seus cabelos e pintura e todas as espécies de roupas sexy e coisas. Elas podem se apresentar de tal forma. E então é outra coisa. O ponteiro do tempo tem regressado, de acordo com a Escritura, e as mulheres estão constantemente em desenvolvimento de serem belas. Eu posso recordar de quando eu era um garotinho na escola, e volto e olho para as criancinhas hoje, as menininhas que estão vindo, e eu posso olhar, penso nas mulheres quando eu era jovem. Vejo as moças hoje. Eu me recordo que havia uma moça popular. E isto não foi mais do que 20 anos atrás. Uma moça popular. Uma moça bonita. E tão bonita que quase todo rapaz queria sair com aquela moça, porque ela era a rainha do grupo. Talvez numa cidade inteira havia 2 ou 3 destas mulheres. Agora a coisa toda se tornou bonita. Todas elas. Isto é para se cumprir as Escrituras, é uma intermitente luz vermelha de que o tempo está próximo. Tem inventado tais coisas como batons e maquiagem, que uma mulher que não é tão bonita, mesmo assim ela pode se tornar bonita pelas todas as cirurgias plásticas e as coisas que elas fazem para se tornarem bonitas. A Max Factor funciona dia e noite e há mais gastos em cosméticos na América em um ano para fazer a mulher ficar bonita que o que é gasto no armazém. Isto é certo. Eu esqueci quantos bilhões de dólares é gasto cada ano em cosméticos para embelezar nossas mulheres. Agora, não estou dizendo nada contra isto. Eu estou simplesmente lhes mostrando que é um brilho de luz vermelha, que o tempo está próximo. Pois Jesus disse, ele mesmo, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Vem a mesma coisa. E observem, quando as pessoas começaram a se multiplicar, muitas pessoas, as filhas do homem eram bonitas. E os filhos de Deus olharam para elas e as tomaram por esposas. Agora, isto não sou eu quem está dizendo. Estou lendo isto da Bíblia, onde Jesus nos disse para voltar até a Gênesis e comparar juntos estes dias. A multiplicação das pessoas e a beleza das mulheres. Agora, este é um grande sinal. Agora, a advertência de Jeová, no versículo 3. Então disse o Senhor, imediatamente depois que isto aconteceu, recordem, o Espírito Santo escreveu a Bíblia, e Jesus estava revestido da plenitude do Espírito Santo, e ele somente falou através do Espírito Santo, e as Escrituras são escritas pelo Espírito Santo. E o mesmo que escreveu Gênesis 6, nos disse em Mateus 24, para sabermos quando o tempo estaria se aproximando, para voltar a Gênesis 6 e comparar isto. A multiplicação das pessoas sobre a terra é ainda tal o controle de natalidade
e todas as coisas que seguem adiante nem mesmo detêm isto. Isto está indo do mesmo modo porque estamos no fim do tempo. E então observe, imediatamente chega um tempo onde disse que as mulheres eram muito formosas, muito bonitas. E nós examinamos aquilo com isto e podemos provar isto. Agora, eu estava vendo algumas fotografias de há muito tempo atrás, quando nossos antepassados, quando eles atravessaram as planícies. E eu não me recordo do nome da mulher, mas seu nome era conhecido de São Francisco a Boston, por ser a mulher mais bonita do país. Pearl White, eu creio, era o seu nome. De muitos anos atrás, ela foi morta pelo seu amante, Scott Jackson. E se você visse a fotografia da mulher, que era a dama mais bonita do país, ela parecia com algo da antiguidade aqui fora na rua, pois você poderia tomar quase que qualquer mulher da maneira que você quisesse, que seria 3 vezes mais bonita que ela. Qualquer mulher hoje que você apanhasse descendo a rua. Veja, é um desenvolvimento, a beleza das mulheres. E então eu gostaria de saber se nossas mulheres compreendem isto e podem. Esta é a razão pela qual eu desejo que esta fita vá. Que vocês não devem colocar tanto queremos que vocês sejam bonitas, mas queremos que vocês sejam naturais. Nós não queremos que vocês sejam superficiais. Algumas dessas mulheres bonitas, se vocês as colocassem em uma banheira por algum tempo e as lavassem, elas pareceriam um pouquinho diferente e as vestissem como elas deveriam estar vestidas. Mas elas não fazem isto. E não se pode lhes dizer diferente. E nós entraremos nisso daqui a pouco. Mas isto é o brilho da luz vermelha. E recordem, quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a terra e as mulheres ficaram bonitas, aquela era a hora. Foi naquela hora que disse o Senhor: não contenderá para sempre o meu espírito com o homem. Vê você a situação? Vê você a mão de Deus? Meu espírito, as filhas dos homens eram formosas, e eles as tomaram para si por esposa. E ele disse então: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Eu contarei os meus dias. Agora o versículo 4. E havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois os filhos de Deus entraram as filhas do homem, ou as filhas do homem, e delas geraram filhos. E estes eram os valentes que houve na antiguidade. Fama. Você observou que não disse nada ali sobre o casamento? Observe. Os filhos de Deus entraram as filhas do homem. Nada sobre casamento. E se você tomar o grego original lá, a palavra significa, diz, eu tenho isto anotado aqui em algum lugar, uma esposa. Tomaram para si esposas, no versículo 3. Tomaram para si esposa. No grego, eu olhei isto esta tarde, não diz tomaram para si esposas, disse tomaram para si mulheres, não esposas. Agora você examine isto com o enfático diaglote e veja se isso não é verdade. Tomaram para si mulheres, não esposas. Eles as tomaram exatamente como elas eram, amantes livres, como temos hoje. Em outras palavras, eram amantes naqueles dias exatamente como são agora. Eles iam para qualquer lado que queriam e tomavam qualquer mulher que podiam. Observem, mulheres daquele dia, nos dias de Noé, devem ter sido o assunto do dia. Vem, os filhos de Deus, de Sete, os filhos de Sete viram as filhas de Caim, que elas eram bonitas, porque elas eram ímpias, e eram filhas de Caim. Quando os filhos de Deus viram as filhas do homem, elas eram formosas, eles tomaram para si mulheres. Então os filhos de Deus caíram da sua posição para com Deus e se tornaram conquistadores de mulheres. E se este não é um quadro de hoje, eu não sei o que é. Isto é verdade. Homem, olha até mesmo em nossas igrejas hoje. Veja todas as coisas que você deseja. Observe isto. Em todas as partes, isto se parece com aquele dia.
devia haver mulheres bonitas. Os homens se tornaram escravos delas, diz a história. E os homens se tornaram realmente escravos das mulheres, porque elas eram tão bonitas que eles se tornaram escravos. Eles literalmente fizeram santuários e adoravam. E simplesmente pensem, eles adoravam literalmente a carne e o sangue feminino naquele dia. Esta é a história, e compare aquilo com hoje. É a mesma coisa, meu irmão. O homem, na realidade, adora mulheres. Ora, em nosso próprio país, a senhora Kennedy é 2 vezes mais projetada do que o presidente. Isto é certo. E se você sempre fala a respeito de um homem, se ele tem uma esposa atraente, isso basta. E agora eles falam a respeito de dirigir. Você os ouve dizer que as mulheres são mais cuidadosas como motoristas. Isso é errado. Eu vou lhes contar por quê. Billy e eu, atravessando estes Estados Unidos por uma circunstância imediata, colocamos um pequeno mapa em cima no nosso carro, um pequeno bloco de papel, e escrevemos homem e mulher. E cada vez que uma mulher fazia algo errado, nós colocávamos uma marca no seu lado. E um homem errava, nós colocávamos uma no seu lado. E dos 300 que chamamos foras acontecidos na rodovia ali, você ficaria surpreso. Havia 280 mulheres em comparação com 19 homens. Mas você sabe por quê? Elas não vão aos tribunais da polícia. A polícia não prende uma moça bonita. 1 de 1000, seguro. Ele apanha o número do telefone dela, mas ele não a prende. E esta é exatamente a maneira. Não é de se admirar que os registros não mostram isso. Estão vendo? Porque o homem hoje está como nos dias de Noé. Eles se inclinam ao altar de mulheres bonitas. Isso é certo. Ó, que coisa! Como deve ter sido horrível naquele dia adorar mulheres como elas, se exibindo de uma maneira tão atraente. E se elas foram melhores em fazer isto então, do que como fazem agora, estou contente por não ter vivido naquele tempo então. Pensem nisto, em como elas simplesmente, como as mulheres tinham que agir, da mesma forma que agem agora. Notem, a Bíblia disse, eles comiam e bebiam. Agora, isto é legítimo, certamente. O casamento é nobre. Um homem se casar com uma mulher, isto é honrável. Esta é a instituição de Deus. Mas quando chega a vez que o homem toma a esposa de outro homem, ou toma alguma jovem, ou alguma mulher que não importa quem ela seja, quebra seu voto de casamento e faz algo que é errado. Isto é pecaminoso aos olhos de Deus. E a Bíblia fala muito duro contra isto. Agora observe, ela diz isto. Casamento, Deus instituiu isto no Éden, mas ele certamente condenou o adultério. E aqueles homens e mulheres naquele dia passaram por cima das leis de Deus e tomaram isto sobre si mesmos e fizeram isto de qualquer forma. Agora, compare aquilo com hoje. Veja isto. Se você deseja ver se o trem está a uma quadra, pense profundamente nisto agora, como o infalível Jesus Cristo disse estas palavras. Estão vendo? E observem, a Bíblia diz aqui, eles comiam e bebiam, naturalmente, com suas mulheres bonitas. Agora, nós entendemos que isso está certo. Comer e beber, esta é uma das leis naturais da vida. Nós temos de fazer isto. Mas quando está tudo em sua mente, hoje o povo simplesmente se tornou glutão, beberrão, mulheres bebendo em restaurante. E se você vai a um lugar onde os uísques e coquetéis são servidos, as mulheres bebem mais que os homens. Jesus disse, como foi nos dias de Noé, eles comiam e bebiam e davam-se em casamento. Em outras palavras, eles viviam com as mulheres sem se casar com elas. E hoje, ora, é tão declarado, eles realmente tinham um reino que você podia se casar e divorciar e se casar outra vez. Tudo isto no mesmo dia, mas isto está fora de moda agora. Os assim chamados maridos e esposas carregam chaves diferentes de quartos nestas grandes cidades. Agora eu viajo, eu fico bem nestas cidades
e sei que isto é verdade, que o esposo tem seus encontros e a esposa tem seus encontros. Bem, é tal aglomeração de podridão até que isto produz um grupo de uma geração débil, ociosa, imprestável, com destino ao inferno. Há poucos anos atrás, veja até onde o homem tem chegado em seu corpo. Veja até onde ele tem chegado pelas coisas que ele tem feito. A ciência está constantemente tentando fazer um alimento melhor. O milho híbrido e os tomates híbridos, a carne híbrida. Quando a coisa é uma porcaria mesmo, está matando as pessoas. E elas não veem isto. Ora, daqui a poucos anos, elas não serão nada a não ser um grupo de molengas. Há 50 anos atrás, existia o beisebol exatamente como existe agora. E você nunca ouviu falar de ninguém se machucar. Mas agora eles matam uma dúzia ou duas por ano. Uma bola atinge um homem, ele... não há nada nele que possa segurar sua vida nele. Ele é como uma cobaia. Você o acerta, ele é tão delicado que ele morre. Quando Bob Fitzsimmons lutou com Corbett, eu creio que eles lutaram 125 rounds uma tarde, de punhos descobertos. Quando aqueles homens com tão grande energia em seus braços podiam tomar um caibro de 2x4 a 4 polegadas e arrebentar aquele caibro de 2x4 com apenas os punhos calejados. Eles dormiam com suas mãos no vinagre para endurecer seus punhos. E um round não era um pequeno round de 2 ou 3 minutos como temos hoje. Eles não tinham um acolchoado de penas amarradas sobre suas luvas e ninguém morria e eles disputavam. Um round era quando um deles caía. Você tinha que dar um golpe decisivo no homem. E eles lutaram 125 golpes decisivos. Eles eram um homem. E hoje eles vão ter de parar com a arte do pugilismo. Quando há um acolchoado de penas sobre seus braços e sobre seus punhos, não podem lutar 2 ou 3 rounds sem que alguém morra. Qual é o problema? Ele é formado de um grupo de... eu não sei, molenga, híbrido que não é nada, a ponto que toda geração está morrendo. Não disse a Bíblia que eles ficariam mais fracos e mais sábios? Ora, na outra raça de pessoas que está vindo, eles viverão de cápsulas, tomarão uma cápsula para o seu jantar. Não é nada mais que um grupo de fumantes de cigarros, bebedores de whiskies, misturadores de coquetéis, um punhado de viciados em entorpecentes, injeções, os filhos adolescentes na escola, é a delinquência juvenil. Não é de se admirar, sua mãe está lá fora na rua, agindo do modo que ela age, joga o filho na mesma coisa. As mulheres bonitas aumentando, a vida social decaída. Oh, que coisa! Que grande coisa no dia em que estamos vivendo. Como eles fazem isto passam impunes com aquilo. Eles não vão passar impunes com isto. O que eles estão fazendo? Exatamente o que eles fizeram então. Eles estão fazendo um escárnio dos mandamentos de Deus. Deus disse, não cometerás adultério. Mas eles mostram que podem fazer isto. E passam impunes com isto. Eles pensam que passarão impunes com isto. Mas eles nunca passarão. Talvez você não deva ouvir isto. Contudo, Deus disse que este seria o tempo que a luz vermelha estaria brilhando intermitentemente. Jesus disse assim. Agora, que pecado que eles estão cometendo? E rindo em pecado. Muitas vezes isto, a própria coisa que esta Bíblia chama de imoral, o mundo chama de virtude. Quando você toma uma jovem e tira fora as roupas dela e a coloca lá fora vestida com pequenos shorts e calças compridas e coisas, e a põe para andar pela rua, e eles pensam que é virtuoso aquela moça poder mostrar sua carne feminina, quando a Bíblia diz que isto é pecado. Horrível! Mas o mundo chama isto de virtude. Eles estão fazendo dos mandamentos de Deus e a igreja não diz nada a respeito disto. É hora para que alguém se levante no nome da justiça, no nome de Jesus Cristo, e coloque um rótulo nisto, porque um dia nós responderemos por isto, no dia do julgamento. Agora, se isso soa antiquado e obsoleto para alguém, examine uns poucos anos atrás e veja o que está acontecendo agora.
E então, imagine um futuro. Não há nenhum futuro, senão a vinda do Senhor.